Muito bem, e nós vamos falar sobre a região metropolitana, que tem uma série de demandas e é uma das regiões mais importantes em termos econômicos e populacionais do estado. E nós vamos falar com o presidente da Grampal, que é a Associação dos Municípios da Região Metropolitana de Porto Alegre, prefeito de Esteio, Leonardo Pascoal, que já está aqui conosco no estúdio da Rádio Bandeirantes. Prefeito, é um prazer recebê-lo. Muito boa tarde. Boa tarde, Macalossi. Boa tarde a todos os amigos da Rádio Bandeirantes. Um prazer estar aqui no teu programa, especialmente para a gente falar, né, sobre a nossa região e os desafios que a gente tem pela frente. Vamos falar de vários eixos aqui que são fundamentais, começando pela questão da mobilidade. Havia expectativa, ainda no governo Leite I, de já ter um investimento direto na ampliação da BR-116, naquele trecho complicadíssimo em São Leopoldo. Agora, né, nós estamos vendo ali que a finalização da obra da 116, finalmente. Ao mesmo tempo, mencionamos em off aqui, também há um novo viaduto sendo construído na Charlau, que vai desafogar o trânsito todo. Quais são as demandas de mobilidade da região? Porque é um fluxo entre pessoas que trabalham num lugar, residem em outro. E é importante destacar, a região metropolitana, ela é basicamente um organismo vivo em que os municípios se confundem em certa medida. Principalmente esses que ficam juntos à BR-116, bem ao lado da capital. Fala sobre isso para nós. Eu gosto de dizer que a gente vive numa grande cidade metropolitana, Exato. Porque de fato os limites dos municípios por vezes são meramente formais, né? A gente tem municípios que de um lado da rua é uma cidade e de outro é outra, né? Então as pessoas transitam, né, com muita facilidade, vivem num lugar, trabalham no outro, enfim, esse movimento pendular que a gente tem no dia a dia ele é muito grande. Em termos de mobilidade para veículos, né, vamos separar assim, né, sem dúvida as prioridades que a gente tem na região nesse período, nesse momento, é o andamento, né, e a conclusão das melhorias operacionais da BR-116 Eixo Norte, que é esse grande conjunto de obras, né, de Porto Alegre até Novo Hamburgo, que inclui, né, os dois principais complexos, o complexo de viadutos Charlau, lá em São Leopoldo, que já está em andamento, num bom ritmo de trabalho, e o complexo Esteio, que fica ali, né, no acesso de Esteio, próximo ao Parque Assis Brasil, que já tem serviços iniciais acontecendo, mas que de maneira mais efetiva a obra vai se iniciar após a Expo Inter, né? Porque começar agora traria um grande transtorno ali para o acesso da feira nesse ano, né? E tem uma série de outros investimentos dentro dessas melhorias operacionais da 116 para dar mais fluidez no trânsito desse eixo norte. Para além disso, né, demandas que a Grampal tem, que os municípios têm procurado dialogar com o governo do estado e o governo federal. A conclusão da Ponte do Guaíba, né, das alças da Ponte do Guaíba, que é algo bastante importante. A tem que duplicação... cobrar a resolução das desapropriações na área para o qual a ponte desova trânsito ou desovaria trânsito e que estão sob a alçada do governo federal num verdadeiro problema habitacional, porque tem o componente social, tem uma população que vive ali, tem toda a questão do desenvolvimento econômico, via de acesso, e não me parece que vá se conseguir isso imediatamente. Eu não sei qual que é a percepção do senhor. Esse é o tipo de, inclusive agora na próxima Assembleia Geral, uma das pautas deve tratar desses temas relacionados a essas obras, mas... essa é uma demanda que, se não houver uma articulação por parte do governo federal para a resolução, não vai avançar, porque esse tipo de ação, né, seja quando envolve desapropriação ou reassentamento de famílias, é algo que quem tem mais capacidade de fazer é o poder local. Né? Então é preciso que o governo federal articule esforços, né, do estado, mas também do município de Porto Alegre, para poder, e o prefeito Sebastião Melo tem se colocado à disposição em reiterados momentos para que isso aconteça, né? Porque enquanto isso a gente fica com aquela obra inacabada. Para além disso, né, a duplicação da 118 no trecho de Gravataí até Viamão, que é um grande debate com o governo do estado, né, porque o governo do estado
tem defendido em alguns momentos um modelo de pedagiamento da RS 118. E a comunidade tem sido contra, primeiro num modelo mais tradicional e mais recentemente tem sinalizado aí no modelo de free flow. A Grampal tem uma posição já de bastante tempo contrária a isso, pelas características da rodovia. A RS 118 é uma rodovia com características únicas em todo o estado do Rio Grande do Sul. Nenhuma outra rodovia estadual que a gente tem no estado tem as mesmas características que a gente tem na 118. E além disso tem, né, um outro projeto que a gente vem discutindo e vem solicitando, né, ao governo do estado que possa dar prioridade, embora claro que num estágio ainda muito mais embrionário, que é o da ERS 010, que seria uma via alternativa fundamental para a mobilidade da região, né, saindo aqui de Porto Alegre e sendo uma alternativa à própria BR-116, ligando lá, né, passando ali por Sapucaia, mas chegando até lá em torno de Sapiranga. E sem falar, claro, no prolongamento, né, na extensão da 448, né, que também é fundamental a saída lá até Portão, embora já o complexo de viadutos ali da Charlau já vai melhorar um pouco o trânsito nesse sentido, né? Mas a extensão da 448 também é importante. Então são obras que estão em estágios diferentes, né? Algumas a gente está falando já em execução, em algumas a gente está falando em elaboração de projetos, em estudos, em licitações. Então cada uma delas está num estágio diferente, todas elas a gente acompanha e periodicamente promove aí, né, alguns encontros com as demais esferas para fazer a cobrança dessas pautas. E eu falei, né, isso, mobilidade urbana do ponto de vista de veículos, né? Sim. Porque o grande tema da atuação da Grampal recentemente é sobre o transporte público, claro, que é fundamental para a mobilidade urbana da região também, mas para as pessoas que não se utilizam de veículos. A gente assinou esse ano, né, um termo aí de cooperação com a Metroplay e com a Transurb, justamente para a gente rediscutir o nosso modelo de transporte na região e procurar qualificar, né, porque a gente sabe todos os problemas aí que o transporte público tem, não é exclusividade da nossa região, mas a gente precisa encontrar um caminho alternativo. Nós estamos conversando com o prefeito de Esteio, o presidente da Grampal, Leonardo Pascoal, aqui no Bastidores do Poder. Eu ia entrar nisso, porque hoje pela manhã nós conversamos com o presidente da Transurb, que também é um meio de transporte coletivo importante para a região metropolitana, vai até Novo Hamburgo, e a última extensão do metrô foi exatamente na Copa, para Novo Hamburgo. Agora, certamente há uma necessidade premente para que ele se desdobre em outras linhas, abrangendo outras cidades. O próprio presidente menciona aqui que haveria uma priorização de investimentos, caso eles ocorram, para Viamão e outras cidades que são da outra área da região metropolitana. Seriam em torno de 16 quilômetros. O projeto por cima, orçado, é na casa de 6 bilhões de reais. Eu sou um cético em relação à viabilização desse investimento. Até pelo histórico de ampliações do Transurb. Como é que vocês avaliam isso? Há outros modais que podem ser explorados mais factíveis? Já teve alguma conversa com o novo presidente da Transurb para ter aí alguma perspectiva em relação ao que se pode conseguir, ainda mais agora com a criação do novo PAC, que vai destinar recursos para obras também de infraestrutura? Eu me associo ao teu ceticismo nessa pauta específica, né? Embora fosse uma obra muito importante, né, relevante para a mobilidade da região, ter a chamada linha 2 da Transurb, né, interligando aí também os municípios de Alvorada e Viamão, que são dois municípios com uma alta demanda ao transporte público, né, e que tem uma série de dificuldades nesse ingresso à capital por conta das vias sobrecarregadas. Quando a gente olha para o investimento necessário, que você citou, 6 bilhões de reais, a gente vê que, ao menos no curto prazo, ele não é viável. O presidente Lula falou recentemente que a expectativa dele é investir no Rio Grande do Sul, ou seja, em todas as áreas, até o final do seu mandato, 7 bilhões de reais, que já é um número bastante considerável, né? Não sei se vamos chegar até todo esse volume, mas a gente está falando de todas as obras em todas as áreas, em todas as regiões e municípios. 7 bilhões. Nós estamos falando de 6 aqui a gente está falando de 6 só para uma obra específica, né? Então acho pouco provável que se consiga viabilizar, ao menos no curto prazo,
salvo com recursos que sejam extraordinários, uma obra desse tamanho, embora importante. A menos que o governo indique a criação de uma parceria público-privada que traga recursos privados que o governo federal não possui. Mas aí nós entramos dentro de um debate que também tem uma natureza ideológica de perspectiva de investimento. Essa... Do Estado indutor, seja da economia privada preponderante. Essa é sempre uma possibilidade interessante. E eu sou um grande defensor desse tipo de parceria, porque é melhor ter com um operador privado, ainda que vá ter o seu custo e vá oferir lucro daquela operação, que é absolutamente razoável, do que não ter, né, e a gente ficar esperando, sabe-se lá quanto tempo, como é o caso da Transurb mesmo, porque essa obra é falada há décadas, né? Sim. Essa extensão lá pro lado de Viamão Alvorada, e a gente tem várias outras situações, a própria ERS 010, que eu falei agora, né? Havia uma parceria público-privada estruturada lá no governo Ieda Crucius ainda, e que acabou sendo sepultada no governo Tarso Genro, e passou todo esse tempo, né? A empresa não botou pedágio lá, sim, mas também as pessoas não puderam utilizar a rodovia, que seria uma alternativa para escoar o tráfego. Sim. Então, essa poderia ser uma alternativa, mas aí entra aqueles conflitos internos de governo, né, justamente pela natureza ideológica de querer incentivar ou não esse tipo de modalidade aí de viabilização de um empreendimento desses. Mas a gente tem muita coisa ainda por fazer na área do transporte metropolitano do básico. A gente tem hoje aproximadamente 2/3 de sobreposição física nas linhas e 1/3 de sobreposição de serviço. O que é a sobreposição física? Os ônibus, né, o intermunicipal e o urbano passam na mesma rua, né? E a sobreposição de serviço eles passam na mesma rua e no mesmo horário. Só aí a gente tem 1/3 de sobreposição de serviço, né? Então... Mas o que resta para um mapeamento efetivo dos gargalos e do excesso, muitas vezes, em horários e tempos em que não é tão necessário? Na verdade, o mapeamento ele já existe. Ele já existe. A gente sabe que, quais são os pontos que em tal horário vai passar lá na Baltazar um ônibus que está vindo de Alvorada, e naquele mesmo horário vai estar passando um ônibus urbano de Porto Alegre, naquele mesmo horário, vão passar ali na mesma parada de ônibus, um vai estar com 40% da capacidade, o outro com 40%, então obviamente era mais racional ter um só com 80%. Isso é algo óbvio para todo mundo. Sim. Onde que esbarra, né? Qual é a grande dificuldade? A gente está falando de operações cujo poder concedente é diferente. As linhas intermunicipais, o poder concedente é o Estado, né, que faz por meio da Metroplan, e as linhas urbanas, o poder concedente é o município. E nós não temos, e por isso que essa tem sido a prioridade número 1 da nossa gestão na Grampal, a gente não tem uma autoridade metropolitana na região para deliberar temas dessa natureza. Então a gente só consegue avançar naquilo que tem consenso. No que não tem consenso, ninguém avança porque não há uma autoridade constituída em que a gente vá para a mesa, discuta, delibere e decida o que fazer. Mas essa autoridade não pode ser levada para a própria Grampal? Não, porque a Grampal ela representa os municípios. Assim como a Metroplan lá, enfim, representa de certa forma o Estado nessas discussões metropolitanas. Uma autoridade metropolitana, a exemplo do que a gente tem em vários lugares do mundo, é um lugar em que tanto os municípios quanto o Estado sentam à mesma mesa e em alguns temas de interesse comum, né, cada um deles abre mão de parte da sua autonomia para colocar naquela autoridade que vai deliberar sobre aqueles temas. E o melhor exemplo é esse do ônibus. A gente tem 2 ônibus passando no mesmo momento, no mesmo lugar. É óbvio que a gente tem que tirar um ônibus e deixar só um. Qual é o ônibus que vai sair? O município vai dizer, não, fica o urbano, sai o intermunicipal. O Estado vai dizer, não, fica o intermunicipal, sai o urbano. Qual vai sair? Hoje a gente não tem um espaço que tenha um caráter deliberativo para resolver esse tipo de coisa. Então, por mais simples que possa parecer. Então é algo relativo ao interesse e à vontade política dos agentes envolvidos. Com certeza. O diálogo por isso com o governo do Estado e da própria parte dos municípios que integram a região. A gente precisa ter esse entendimento. De parte da Grampal, né, a gente nunca teve um processo tão maduro quanto temos hoje de entendimento sobre a importância dessa autoridade metropolitana e de encaminhamentos para a constituição de um modelo que a gente entenda que seja ideal. E nós temos a expectativa de que o Estado, né, que vem acompanhando essas movimentações da Grampal, tenha igualmente essa sensibilidade para que a gente possa
né, e a nossa expectativa é ainda no início do próximo ano, primeiro semestre, poder, quem sabe, encaminhar à Assembleia Legislativa um projeto que estabeleça essa autoridade metropolitana. A gente não está inventando a roda, isso existe em vários lugares. Existem modelos, né? Vários modelos, e de diferentes aspectos. A gente tem a autoridade metropolitana que só cuida de transporte, tem a autoridade metropolitana que cuida de transporte e outros temas, por exemplo, né? Então essa discussão a gente tem que fazer. Porque enquanto a gente não tiver um fórum com caráter deliberativo sobre esses temas, vai ficar sempre assim, a gente sabe qual é a solução, mas aí quem recua, quem cede, né, isso não vai para decisão e fica do jeito que está. Tem até o filme maravilhoso, né, da Diane Keaton e do Jack Nicholson, chamado Alguém Tem Que Ceder. Vale a pena assistir o filme também. E é mais ou menos o que nós estamos vendo aqui, nesse caso, envolvendo o governo do estado e a região metropolitana. Nós estamos conversando com o prefeito Leonardo Pascoal, que é o presidente da Grampol, prefeito de Esteio. Prefeito, um outro aspecto que eu acho que é importante destacar aqui, e diz respeito a uma celeuma já de algum tempo entre a região metropolitana e o governo do estado, é a distribuição dos recursos para a saúde dos hospitais. O programa Assistir. Como é que está isso? O programa Assistir é uma luta de tempos, né, dos municípios e dos hospitais aqui da região metropolitana, especialmente os hospitais públicos, que tem um erro já de origem. Ele foi feito, né, foi elaborado, primeiro num momento terrível para mexer em recursos da saúde, que foi durante a pandemia. Segundo, porque em nenhum momento ao longo de toda a discussão sobre a criação do Assistir, e essa discussão levou mais de um ano, em nenhum momento os hospitais que perderiam recursos foram chamados para esse debate, os municípios. Esses municípios e hospitais foram surpreendidos com o corte de recursos quando do anúncio do programa. E nós demonstramos, inclusive recentemente em reunião na Casa Civil, que o Assistir não contribuiu em absolutamente nada para o aumento da produção hospitalar dos hospitais do estado do Rio Grande do Sul. Os hospitais da região metropolitana, né, foram os que mais aumentaram a sua produção, mesmo tendo perda de recursos, e aqueles que receberam não geraram aumento na sua produção. Isso são dados públicos, né, que estão disponíveis para isso. Então, o que a gente vem argumentando, né, com o Estado é que o programa não se justifica dessa forma, né, ele pode ter tido um mérito no seu objetivo, mas na prática ele não está entregando isso, e mais, está comprometendo o funcionamento da rede hospitalar da região metropolitana, que é uma rede que atende todo o estado do Rio Grande do Sul. Mas não lhe parece que o governo do estado fincou o pé na questão e não está disposto a recuar 1 milímetro? Me parece. A gente conseguiu alguns avanços de prorrogações, o último agora foi em junho, né? A partir de julho haveria um novo corte de recursos, isso se adiou para o final do ano, então até o final do ano o financiamento segue igual. Nós solicitamos ao Estado, então, que criasse uma comissão com a Grampol para discutir, né, o financiamento, né, e novas pactuações, porque o Estado advoga que nós criamos critérios técnicos. Tá bem, só que critérios técnicos são também discricionários. Eu posso dizer se eu quero financiar mais um serviço de emergência porta aberta 24 horas ou se eu quero financiar mais a hemodiálise, ou se eu quero financiar mais a oncologia. Eu estabeleço o critério que vai balizar a entrega, né, dos recursos. E o Assistir não está contribuindo com aquilo que deveria ser o grande objetivo dele, que é melhorar a eficiência global da saúde no estado do Rio Grande do Sul, né, ou da saúde hospitalar no estado do Rio Grande do Sul. E me parece que o Estado já viu isso, mas ao mesmo tempo não pode recuar para dizer que o programa não está atendendo às finalidades para as quais se propôs e nem aquilo que foi vendido lá atrás quando do seu lançamento. Vou ler duas mensagens do público aqui que dizem respeito exatamente à questão do transporte. A primeira delas é do Daniel Alves de Alvorada. Ele diz: uma obra simples e que é muito importante, um acesso direto dentro da cidade de Alvorada à freeway. Isso talvez seja uma demanda que possa ser ventilada numa futura reunião. Eu não sei. Pode sim. E inclusive nós solicitamos, contribuindo com as suas próprias percepções a respeito dos problemas que identifica no dia a dia. Nós solicitamos, inclusive, ao Estado, né? O Estado lançou uma série de programas Avançar, né, no primeiro mandato do governador Eduardo, e agora tem a perspectiva de lançar uma nova fase desse programa com a utilização dos recursos oriundos da desestatização da Corsã, que dá na casa de 4,1 bilhões
de reais. Nós solicitamos ao governador, até considerando a proporcionalidade, né, da nossa região dentro do estado, em termos de população e PIB, que dá próximo aí de 40%, que se pudesse criar um avançar no transporte metropolitano, né, que a gente pudesse ter uma boa fatia de recursos utilizados num programa específico do transporte metropolitano, né, porque a gente precisa melhorar não só infraestrutura viária, mas a gente precisa melhorar a própria infraestrutura dos equipamentos que as pessoas utilizam para acessar o transporte metropolitano. As paradas de ônibus, os corredores, isso tudo não recebe investimento há muito tempo. Está sucateado, prejudica a experiência do usuário, prejudicando a experiência do usuário. Esse usuário, na primeira oportunidade, ele deixa de fazer parte do sistema, tornando ainda mais insustentável esse modelo. Renovação de frota, eletrificação de frota, o que for. A gente precisa ter um recurso alocado para essa finalidade se a gente quiser, né, tornar a experiência do usuário melhor, aumentar o número de passageiros e tornar esse modelo mais sustentável. Mensagem aqui do Fred Zanota, ele disse que Gravataí e Cachoeirinha vão entrar em colapso com o modal rodoviário atual. É necessário uma alternativa de um novo modelo de transporte em massa. O modelo de monotrilho, ou algo do gênero, ligando a cidade através da ERS 118 e utilizando avenidas como rota é necessário. Então, veja só, há uma preocupação aí dos ouvintes em relação a modais, ao atual sistema. Há uma série de da forma como está posto, ele é difícil de ser sustentável, é insustentável. Ele é insustentável, porque quem está sustentando ele são pesados subsídios por parte dos municípios, em que não há um cofinanciamento, não, porque a gente não tem uma política nacional de mobilidade urbana. Então, a gente teve ali num período curto, ano passado, no final do governo Bolsonaro, houve um aporte de recursos da casa de 5 bilhões de reais para ajudar no subsídio das gratuidades dos idosos. Isso foi uma medida importante, ajudou muito os municípios, mas ela foi pontual. Ela não está dentro de uma política nacional de mobilidade urbana. Então, os municípios vêm subsidiando da forma que dá, às vezes tirando dinheiro de outras áreas essenciais, mas isso demonstra que esse modelo realmente não é sustentável do jeito que está posto. Prefeito, não posso deixar de lhe perguntar, o senhor é prefeito da cidade que recebe o maior evento de agro do estado, mais famoso, Expo Inter, que ocorre agora, final do mês. Como é que está o preparativo para a festa? A Band estará lá presente, o Grupo Bandeirantes estará lá, como sempre, na sua casa, fazendo a cobertura. Mais uma palavra sobre Expo Inter. A gente já está com um ritmo muito intenso lá, né, dentro do Parque Assis Brasil. Quem passa por lá vê, já são centenas de pessoas lá trabalhando em montagem de estandes, em muitas obras, melhorias no parque, seja por parte do próprio estado ou das entidades copromotoras e mesmo das empresas e demais entidades que participam, né, com as suas casas lá dentro do parque. Nós fizemos, enquanto prefeitura, né, uma nova pavimentação nas duas avenidas laterais ao parque, ali, a Avenida Celina Crefe, a Avenida Rio Branco, que são vias municipais, né, repavimentamos todas elas, estão com asfalto de muita qualidade. Estamos agora executando também, né, acessibilidade, passeio público no entorno do Parque Assis Brasil, que mesmo o parque tendo mais de 50 anos, né, a gente tinha, além de não ter acessibilidade, tinha muitos trechos que nem tinha calçada, né? Então, a gente está executando e tem expectativa de que pela união de esforços a gente vai conseguir fazer uma feira tão boa quanto foi a de 2022, quem sabe até superar, né? Embora esse é um desafio gigante, porque a feira de 2022 é a feira recorde em todos os números, né? Público, vendas, então sempre o desafio é poder superar a anterior, mas o trabalho está acontecendo há bom tempo. É importante destacar a eficiência do Estado nesse ano na questão das licitações. Esse é um ponto que a gente merece render homenagem à Secretaria de Agricultura, a Selic, porque em muitas edições a gente viu, por exemplo, o serviço de bilheteria ser licitado na quarta-feira e a feira começar no sábado, né? O que gera toda uma preocupação, desgaste, dificuldades, né? Esse ano as licitações, né, todas elas, né, já ocorreram, então esse calendário antecipado das licitações também facilita essa organização da feira como um todo.
Muito bem. Estaremos lá, lembrando, cobertura do Grupo Bandeirantes. 26 de agosto a 3 de setembro, né? Já fica o convite para todo mundo. E sempre lembrando que o melhor jeito de acessar o Parque Assis Brasil é justamente usando, né, o trem, né? Usando o trem, descendo na estação Esteio da Transurb. Prefeito, chegou aqui a mensagem do nosso ouvinte Dani Menezes aí também perguntando sobre ciclovias entre as cidades. Tem algo em vista? Ou... Entre as cidades a gente não tem, né, previsto. O que a gente está agora elaborando dentro da Grampal é um plano de desenvolvimento urbano integrado, né, que é algo que está previsto no Estatuto das Metrópoles e que nunca foi efetivado. Porque hoje cada cidade faz o seu planejamento, especialmente do ponto de vista urbanístico, né, os seus planos diretores, sem falar ou tentar interligar isso com os municípios vizinhos. E a gente precisa ter um grande plano diretor, né, um grande plano de mobilidade da região metropolitana. Nós agora em Esteio, por exemplo, executamos lá uma ciclovia de 8 quilômetros. Mas eu não sei se os meus municípios, meus vizinhos lá estão executando ou não estão executando, de que forma a gente poderia interligá-las, né? Claro, a gente tem diferenças de relevo na própria região metropolitana, mas são temas que por muito tempo a gente ficou cada um, né, cuidando de maneira isolada, sem discutir, e a gente espera que agora, com esse plano integrado, a gente consiga colocar isso no papel para ir avançando gradativamente. Prefeito Leonardo Pascoal, obrigado. Estaremos juntos lá na Expo Inter e conversaremos em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, certamente vamos estar lá de maneira intensiva, né? Agora nesse período da Expo Inter, e a gente fica à disposição, Macalossi, enquanto entidade, enquanto Grampal também, para estar tratando de todos esses temas que são relevantes para essa grande cidade metropolitana com milhões de habitantes que é aqui a nossa região. Estamos aqui à disposição sempre. Obrigado, prefeito. Obrigado.